Bom dia, nono ano. Isso aqui não é um cinema, não é que vocês estão enganados. Isso é simplesmente a nossa primeira aula de química. E eu vou contar para vocês como que nasceu essa ciência incrível, né? A química. Então, por isso, eu trabalhei todo o cenário lá da época medieval. Olha só, me vesti com uma túnica, na época das trevas, que vocês já devem ter estudado com Braulio, para trazer para vocês a química desde a época da alquimia, onde se falava muito dos elementos, né? Então, vamos ver o que tem de legal nessa matéria incrível, que a gente vai fazer reações, pegar fogo, enfim, tudo muito legal, né? E aí eu vou compartilhar com vocês meus slides. Não fiquem louco, tá, galera? Mas é só para a gente entrar no clima de uma aula diferente. Eu adoro isso, né? Essas aulas, tudo a mesma coisa. Não. Eu sempre gravei uma aula diferente com o sexto, sétimo ano, agora chegou a vez do nono. Eu quero muito que vocês curtam essa aula. É o primeiro contato de vocês com a química. Tem até trilha sonora, vocês viram? Então vamos lá, meninos. Vamos começar aqui. Vou compartilhar meus slides com vocês. Deixa eu pegar ele aqui desde o começo. Quando o fogo acabou de apagar. Depois eu ensino vocês a fazer fogos sem fósforo, só com reagentes químicos, que é um fogo que não tem fumaça tóxica, muito tranquilo. Nossas aulas, literalmente, vão pegar fogo a partir de agora. Então, meninos, para a gente falar da química, né, nós temos que... Estamos aqui, ó, na nossa primeira aula. E aí nós vamos falar, já na aula 20 e... Deixando a tocha medieval aqui. Já na nossa aula 22, aqui no meu laboratório de química, o que nós temos para falar, então, sobre a química, o nascimento da química. Então, vamos nós aí hoje, na aula 22, não, desculpa, 25, hoje, nessa manhã aí de 22 de junho, eu morrendo de saudade, nossa primeira, finalmente, aula de química, né? E vamos ver o que essa matéria tem para nos ensinar. Hoje a gente vai falar um pouco da matéria e os átomos, né? Mas, para a gente falar disso, a gente tem que saber como que nasceu essa ciência incrível. Então, a gente vai estudar o capítulo 7, que começa na página 96. Os filósofos antigos, por isso é que eu estou aqui, dei uma viagem ao tempo para ir lá para a época medieval, né? Mas os filósofos antigos, antes mesmo de Cristo, lá na Grécia Antiga, eles diziam que tudo na natureza era constituído pelos 4 elementos, né? Então, temos aí os 4 elementos: terra, fogo, água, ar. E aqui, ó, eles estão representados. Terra, nossa água, nosso ar e nosso fogo, né? Vamos ver se aqui a gente faz um foguinho aqui rapidinho. Então, os filósofos daquela época eles já acreditavam que tudo era formado por esses elementos. Falhou. Enfim, que tudo era formado por esses elementos, né? Terra, fogo, água e ar. E na tentativa de explicar do que a matéria era constituída, levou várias pessoas, chamadas alquimistas, a tentarem produzir ouro a partir de chumbo, por exemplo. Então, existia os primeiros químicos, vamos dizer assim, que eram os chamados alquimistas, que tentavam buscar uma fórmula de transformar as coisas em ouro, né? Então, eles buscavam alguma forma de... Eles achavam que podiam criar fórmulas químicas, misturas e substâncias capazes de criar, por exemplo, pedra em ouro, transformar metais como chumbo em ouro,
E assim começou a nascer a química. Então, isso aqui, na época dos alquimistas, João Belo. Então, a época do alquimista foi uma época que eles descobriram muitas propriedades químicas dos elementos, né? Aí, isso aqui na época medieval, tá? Eles já começaram a ideia dos filósofos de estudo, que era formado de 4 elementos, nasceu na Grécia Antiga. Mas a alquimia surgiu na Idade Média. Para eles, bastava mudar as proporções de cada um dos elementos para que os materiais se transformassem. Então, por exemplo, se eu alterasse uma molécula ali, a composição de uma coisa, eu conseguia transformar ela em outra coisa muito diferente. Por isso, eles acreditavam que era possível, sim, transformar matérias simples em coisas complexas, como o ouro. Então, daí, eles procuraram uma palavra tal chamada pedra filosofal, que nós vamos falar daqui a pouco. É até falada, por exemplo, nos livros de Harry Potter, né? E que tem muito a ver com a alquimia. Então, aqui a gente tem um chumbo, por exemplo, né? E eles acreditavam que se eles conseguissem transformar o chumbo, a matéria do chumbo, com a pedra filosofal, que era o que eles buscavam descobrir, era possível aquecer o chumbo e depois do aquecimento ele viria a se transformar no ouro. Você concorda com essa ideia? De que você acha que é constituída toda a natureza ao nosso redor? A água, a terra, o ar, né? Eles são constituídos de alguma coisa. O fogo, de que será que eles são constituídos? Sabemos que existe uma grande variedade de substâncias. Mas por que elas são diferentes? Por que, por exemplo, a água é totalmente diferente da terra, que, por sua vez, é diferente do ar, que é diferente do fogo, em todos os sentidos? Nesse capítulo, então, nós vamos estudar os diferentes conceitos envolvidos na constituição da matéria e dos modelos que explicam essa composição. Então, nós vamos ver o nascimento da química. Por isso, tivemos que voltar nos tempos antigos, na era medieval. Veja bem, a história da constituição da matéria, né? Existem muitos materiais, maneiras para explicar os eventos naturais, né? Uma chuva, um vento, um vulcão, enfim. Algumas delas são baseadas em teorias, observações, experimentações científicas e outras em crenças religiosas. Antigamente, um raio, por exemplo, era explicado como a fúria dos deuses, né? Na Grécia Antiga se tinham vários deuses, eles eram politeístas. No Egito também, qualquer fenômeno natural era explicado como uma fúria do Deus, dos deuses deles, enfim. Mas para a ciência, tudo tem que ser baseado em fatos, né? Em comprovações. Então, existe a experimentação para isso. No ensino de ciências, o foco das explicações encontra-se nos conhecimentos das ciências naturais, na quais se utilizam as explicações religiosas, que são próprias de outros domínios do conhecimento. Então, todas as explicações têm que ser baseadas em alguma comprovação científica. A primeira tentativa de entender os fenômenos naturais, desvinculada da religião, foi usada para explicar a constituição da matéria. Então, quando os cientistas começaram a explicar as coisas sem usar a religião, a primeira coisa que eles tentaram explicar é do que é formado a matéria. O que é matéria, né? Tudo que existe. Todos os corpos são feitos de alguma coisa. Essa alguma coisa é a matéria. Por exemplo, o corpo humano é feito de matéria. Isso aconteceu no século V a.C., pelo filósofo Empedocles. Daí o Empedocles, ele começou a desvendar a matéria, né? Devido ao seu conhecimento sobre o mundo natural, foi acreditado com poderes miraculosos, tais como curar doenças e controlar o clima. Nada mais é do que ele fazia previsões através de observações, mas todo mundo considerava ele um verdadeiro bruxo, né? Então, ele teve como base, o estudo dele era baseado nos 4 elementos: fogo, terra, ar e água, né? Combinados e que se separavam também. Então, vamos ver aqui, ó.
Ele imaginou que toda a matéria era formada por uma mistura dos 4 elementos, né? E que ao se juntar esses 4 elementos em proporções diferentes, seria possível obter todos os outros tipos de materiais. Então, na verdade, o que Empedocles disse foi que se juntar água, terra, fogo, ar, ele conseguiria criar todos os outros elementos. Por exemplo, um metal, um plástico, uma borracha, tudo era formado por esses 4 elementos nas suas composições. Tá? Misturou tudo, você poderia criar qualquer outro elemento da natureza. Então, tá aí os nossos elementos. A esses elementos foram atribuídos os seguintes símbolos. Olha só que interessante. Todos os elementos têm símbolos. São triângulos, né? A água e a terra são triângulos para baixo, né? E o fogo e o ar para cima. Porque água e terra são pesados, né? Se você observar, existia até uma ordem dos elementos. Até a água, em cima da água, a terra, o ar, aliás, e o fogo em cima. O fogo, por exemplo, representava o Sol. Então, o Sol está mais alto de todos os elementos. Logo embaixo do Sol vem o ar. Logo embaixo do ar, a água. E, por fim, a terra. Né? Então, a terra ficava ali no fundo, por exemplo, de um oceano. A terra ficava ali naquela posição. Quem foram, então, os alquimistas? Do qual, inclusive, estou aqui me fantasiado de um. Né? A ideia de que todos os materiais são constituídos por apenas 4 elementos levou diversas pessoas a tentar obter ouro a partir da combinação de outros metais. Então, quem descobrisse a forma de criar o ouro, obviamente, ia ficar super poderoso, super rico. Essas pessoas ficaram conhecidas como os alquimistas. A partir das ideias de Empedocles, de que chumbo e ouro, como toda a matéria, seriam formados por fogo, ar, terra e água, não seria possível ajustar as proporções das substâncias formadoras desses metais, de tal forma que o chumbo pudesse se transformar em ouro? Será? Bom, essa pergunta motivou o trabalho dos alquimistas entre os séculos I e XV. Vários métodos pareciam guiar o trabalho dos alquimistas, resultando na crença de que um espírito universal poderia estar concentrado em uma peça particular da matéria, a pedra filosofal. Então, a pedra filosofal seria a chave para... Eles tinham que encontrar essa pedra filosofal, ninguém sabia aonde, né? Para transformar qualquer coisa em ouro. Essa pedra teria o poder de transformar qualquer metal em ouro. Né? Na verdade, não qualquer coisa, qualquer metal. O espírito universal, segundo os alquimistas, seria a energia criadora da matéria. Os alquimistas também estavam interessados em produzir o elixir da vida longa, que tornaria o ser humano imortal. Então, eram coisas muito ousadas. Achar uma pedra capaz de transformar todos os metais em ouro e achar um elixir da vida longa, quer dizer, viver imortal, né? Sem morrer um dia. Então, eram coisas que os alquimistas buscavam descobrir. E nessas experimentações, para tentar achar a pedra filosofal, criar a pedra filosofal ou a vida eterna, foram surgindo várias experiências. E foi assim que foi nascendo a química. Né? A química nasceu do desejo dos alquimistas encontrarem a pedra filosofal ou a longevidade. E aí, um pouco mais na história, nem todos os filósofos gregos da antiguidade tinham a mesma concepção, né, a mesma ideia, a mesma explicação para a natureza da matéria. Aí vão vir outros cientistas. Por volta de 400 anos antes de Cristo, os filósofos Leucipo e Demócrito, eles então fizeram o quê? Elaboraram a filosofia atômica, segundo a qual toda a matéria era constituída de pequenas partículas denominadas átomos. O que significa átomo? Prestem atenção, meninos. A, negação, não. Tomo, divisão. Não se divide, né? Qual seria a proporção mínima indivisível da matéria? Então, o átomo seria a menor parte de uma matéria. Mais ou menos, para vocês entenderem, se vocês pegarem uma folha qualquer, tipo essa aqui, por exemplo, e se vocês forem dividindo ela ao meio, né? Então, aqui, ó, peguei a folha inteira, dividi ela na metade.
Agora eu vou pegar essa metade e dividir em outra metade. E vou dividindo ela sempre na metade. Então, vou dividindo, vou dividindo, vou dividindo. Mas vai chegar uma hora que vai ficar tão pequena que eu não consigo mais dividir. Eu cheguei no ponto mínimo, no ponto inicial dessa folha. E eu chamo esse ponto inicial, ou essa partícula indivisível, de átomo. Seria a menor parte da matéria. Então, olha, ó, como será que vamos dividir o átomo? Né? Então, olha lá, a pedra, ele foi dividindo, chegou uma parte que ficou tão pequena que ele não conseguiu dividir. Então, foram esses dois cientistas aí, Leucipo e Demócrito, que tiveram essa ideia de que, se a gente for dividindo toda a matéria, vamos chegar no ponto que originou tudo. E esse ponto de origem, que não é possível dividir mais, é a matéria. Seria o ponto mínimo da matéria, de onde tudo nasceu. Para eles, toda a natureza era formada por átomos e vácuo. Então, só tinha átomo e coisas vazias. O que não era formado de átomo era vazio. Os átomos eram partículas tão pequenas que não podiam ser vistas. Então, eles eram invisíveis. Seriam também idênticas em sua composição, mas diferentes no tamanho e na forma. E mais, sempre teria existido e sempre iriam existir. Mais ou menos, se vocês entenderem a ideia deles, seria isso aqui. Ó. O fogo era constituído desse tipo de partícula, de átomo. Né? Já o ar, desse outro tipo. Reparem, a forma é diferente dos elementos que formam o fogo, que seriam os átomos, e dos átomos que formam o ar, que formam a água, que formam a terra. Então, como diz lá Leucipo, né, e Demócrito, tudo é formado de átomos, mas os átomos entre si são diferentes, em forma, em tamanho, né? Então, a gente tem o seguinte, ó. As diferentes propriedades dos corpos seriam explicadas pelas diferenças de tamanho, forma e movimento dos átomos. Então, por exemplo, meu corpo é mole, diferente de uma parede que é dura, por causa justamente do tamanho dos átomos que formam meu corpo, é diferente da parede. A forma dos átomos que formam meu corpo também é diferente das formas dos átomos que formam a parede. Demócrito, ele afirmava que todas as coisas, inclusive a alma, era feita de matéria, formada pela união temporária de átomos. Na verdade, só existiam átomos e vazio, né? Então, Demócrito afirmava isso. No século XVIII, então avançando muito mais da Grécia Antiga, o cientista chamado Antoine Laurent de Lavoisier inseriu o uso da balança nas pesquisas da química, porque antes era tudo feito no olhômetro, né? Eles faziam os experimentos, mas tudo assim, não media as massas, não media a quantidade das coisas, então era tudo muito baseado no que eles achavam. Vou colocar um copo de água para fazer o experimento. Suas pesquisas envolvendo cuidadosas pesagens levaram a descobrir e justificar fatos que outros cientistas não tinham conseguido por subestimarem o uso criterioso da balança. Então, quando Lavoisier começou a estudar e fazer cálculos precisos, usando pesagens precisas, minuciosas da balança, tudo fez diferença nos experimentos. Então, tá aí, Antoine Lavoisier e a balança. Vamos ver por quê, né, que deu tanta diferença. A partir do trabalho de Lavoisier, os pesquisadores começaram a perceber que os fenômenos químicos apresentavam certas regularidades, às quais foi dado um tratamento matemático que permitiu sua expressão na forma de leis. Então, foi possível criar leis através de cálculos matemáticos de pesagem da massa. Vamos explicar um pouco melhor isso. Essas leis, chamadas leis de combinação química, permitiram a elaboração de cálculos relacionados a quantidades de reagentes e de produtos. O que é reagente, Cleiton? O que é produto? Como o próprio nome diz, reagente é aquilo que vai reagir, né? Ou seja, aquilo que vai produzir alguma coisa. Então, vamos supor, eu pego aqui essas duas bolinhas aqui, coloco elas para reagir e, de repente, elas me dão uma molécula. A molécula é o meu produto, tá? E essas partículas que reagiram, que juntaram para formar o produto, são os reagentes. Reagentes, molécula. Mais ou menos assim, a água
mais gás carbônico, mais luz do sol, reage para formar glicose e oxigênio. Essa reação vocês já aprenderam comigo, fotossíntese. Então, água, gás carbônico e luz solar são reagentes. O produto é o quê? Oxigênio e glicose. Vamos lá. Genericamente, essas leis que relacionam essas massas, né, denominadas leis ponderais, sendo lei da conservação das massas, a de Lavoisier proposta a primeira dessas leis. Então, Lavoisier criou, resumindo, né, Lavoisier criou várias leis para explicar como que se dá a massa de um reagente do produto em reações químicas. Tá aí de novo Lavoisier. Vamos lá, seguir. Então, vamos falar dessas leis ponderais, né? E começamos pela lei da conservação das massas. O que dizia essa lei? Essa lei foi criada por volta de 1775, século XVIII, por Lavoisier. E é popularmente conhecida, vocês já devem ter ouvido alguma menção a essa famosa frase, ó. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Então, uma coisa vira outra. Quando eu queimei aqui na minha tocha, né, que tinha um álcool queimando aqui, o álcool não desapareceu, ele não sumiu, ele virou outra coisa, ele virou gás, fumaça. Então, isso que Lavoisier diz, nada se cria, nada se perde, nada desaparece. Na verdade, as coisas viram outras coisas, né? Então, por exemplo, a água do chuveiro, quando ela esquenta e evapora e vira água na forma de vapor, ela não se perdeu, ela se transformou em outro estado físico. Então, a famosa frase de Lavoisier, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Que reflexivo isso, né? Bom, vamos continuar. A lei da conservação das massas foi proposta por Lavoisier após a realização, em 1773, de um experimento. Ele colocou em um frasco uma quantidade do metal mercúrio. Mercúrio é o único metal líquido, né? E após fechá-lo hermeticamente, o que é hermeticamente? Perfeitamente, sem ter nenhuma forma de vazar. Então, ficou muito fechado. Determinou a massa do sistema. Então, ele foi lá e pesou quanto que tinha de mercúrio. Em seguida, esse sistema foi fechado e colocado no forno de alta temperatura. Após um certo tempo, ele determinou novamente a massa. Então, depois de cozinhar aquele mercúrio, ele foi lá ver se a quantidade de massa do mercúrio mudou, né? Verificou que este não havia se alterado. Porém, o mercúrio havia reagido com o gás oxigênio do ar contido no frasco e formado uma nova substância, óxido de mercúrio. Quando ficou fechado, não tinha como o gás do mercúrio escapar para algum lugar. Então, ele tinha que pesar no final a mesma quantidade do início. Então, vamos ver o experimento dele. Ó. Acompanha aqui comigo. Ele colocou numa redoma, né, um forno, dois balões de vidros ligados, vamos dizer assim. Ferveu o mercúrio aqui, o gás de mercúrio evaporou, né? Obviamente, o mercúrio virou gás, evaporou, reagiu com o oxigênio do ar e formou esse óxido de mercúrio, que é vermelho aqui, ó, né? Mas a quantidade de mercúrio do início e do fim, presente no óxido de mercúrio, era a mesma. Ou seja, não se perdeu. O mercúrio virou outra coisa, virou óxido de mercúrio. Esse experimento pode ser representado pela equação. Olha a equação aí, ó. Mercúrio mais oxigênio, que são os reagentes, são aqueles que vão reagir para formar uma coisa nova. Esse produto novo é o óxido de mercúrio. Esse mesmo experimento foi repetido muitas vezes, sempre utilizando balanças e determinando as massas dos reagentes e dos produtos. Isso permitiu Lavoisier concluir que, em um sistema fechado, a massa total dos reagentes é sempre igual à massa dos produtos. Não pode perder nada, nem um grama, tá? O que você tinha no início tem que pesar a mesma quantidade que você vai ter no final. As fotografias abaixo demonstraram a validade da lei de Lavoisier na obtenção do sulfeto de prata, produto a partir do enxofre. Então, vamos ver aqui, ó. Ele tem aqui o enxofre,
pesando lá 53,2. E aqui, um outro gás, 7,9 de alguma coisa. Daqui a pouco eu vou explicar o que é esse 7,9. Esses dois reagiram e produziram uma massa total, olha aqui, de 61,1. Se você olhar bem, o que é 61,1? A soma dos dois reagentes. Ó. Vou somar aqui 53,2 com 7,9, vou obter exatamente 61,1. Não vou ter perda e nem aumento de nada. Então, ó, as substâncias que reagiram eram a prata e o enxofre. Eu tinha 53,2 de prata, gramas de prata, e 7,9 gramas de enxofre. Somando os dois reagentes, eu vou ter que ter no produto final, que é o sulfeto de prata, 61,1. Exatamente o que o Lavoisier disse. Né? Resumindo, a massa do reagente A mais a massa do reagente B é igual à soma do produto C mais D. Ou seja, não pode haver alterações da quantidade das massas de A e B com a quantidade das massas de C e D. Ok? Eu não posso, por exemplo, ter 50 de um lado e 49,5 do outro. Ou 60 de um lado e 70 do outro. Não pode ganhar massa nem perder massa. Tem que ser exatamente iguais. Leis das ponderações. Leis das proporções definitivas. Em 1799, Joseph Louis Proust, vamos só falar de Proust, tá? Por meio da análise de substâncias puras, determinou que a composição em massa dessas substâncias era constituída independentemente de seu processo de obtenção. O que quer dizer isso? Experimentalmente, para obter água a partir do gás hidrogênio e oxigênio, foram realizados 2 experimentos cujos valores numéricos das massas dos reagentes e dos produtos são. Então, vamos prestar atenção aqui. Ó, eu tenho 2 gramas de hidrogênio, 16 gramas de oxigênio. Então, no final, eu só posso ter 18 gramas de água. Não pode alterar. Se eu tiver 20 gramas de hidrogênio e 160 gramas de oxigênio, no final, obviamente, o meu produto tem que ser 180 gramas de água. Então, vamos ver aqui. Ó. Vamos determinar a razão entre as massas de gás hidrogênio e oxigênio nos 2 experimentos. Então, se eu fizer, né, se eu colocar aqui como forma de fração 2 para 16, e se eu simplificar aqui, eu vou ter uma fração que é 1/8, ou seja, para cada hidrogênio, eu vou ter 8 oxigênios. E se eu fizer com 20 e 160, vai dar a mesma coisa, 1/8, né? Como a razão é sempre a mesma, podemos concluir o que desse experimento? Ó, 1 grama de hidrogênio, né? 8 gramas de oxigênio, num total vai dar 9 gramas de água. Então, olha só. 1 mais 8, 9 gramas. Juntei aqui o hidrogênio, que é 2, o oxigênio, que é O2, e vou formar H2O. Em função desses resultados, Proust enunciou a segunda lei ponderal. A primeira lei ponderal, Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Segunda lei ponderal, conhecida como a lei das proporções definidas. Toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição. Que proporção? Essa, por exemplo, de 1 hidrogênio para cada 8 oxigênio, na questão da água. Né? Então, proporções são valores. Aí agora a gente vai falar do átomo, e quem propôs o primeiro modelo atômico. A ideia do filósofo grego Demócrito, que toda a matéria deveria ser constituída pelos elementos, né, pelos 4 elementos, e por pequenas partículas que formavam esses elementos, que eram os átomos, e a gente falou que os átomos eram uma coisa indivisível, né? Com isso, em 1808, um inglês chamado John Dalton propôs uma nova teoria para o átomo, um novo modelo para o átomo. Está aí Dalton. Dalton era um químico, né, e meteorologista britânico. E aí, uma gravura, na época não existia fotografia, e sim retratos falados, né, retratos desenhados, vamos dizer assim,
publicado em 1820. Para Dalton, a matéria seria constituída por pequenas partículas esféricas, maciças e indivisíveis, que poderiam ser representadas por modelos como ilustrados abaixo. Então, tá aí, ó, as bolinhas de Dalton. Um conjunto de átomos de mesma massa e mesmo tamanho constitui um elemento químico. Então, tipo, vocês estão vendo a minha bolinha, né? Uma bolinha bem pequena. Isso é um elemento químico, que seria diferente dessa outra bolinha maior. Então, portanto, outro elemento químico. O tamanho faria toda a diferença, né? Os elementos químicos diferentes representavam átomos com massa e tamanhos diferentes. Por isso, eu mostrei uma bolinha menor e uma bolinha maior. Então, essa bolinha aqui, ó, bem maior do que essa, seria um outro elemento também, ok? Então, cada molinha, cada tamanho representaria um elemento químico. Até 1808, Dalton propôs a teoria atômica. Eram conhecidos aproximadamente 50 elementos químicos. Então, até 1808, só se conhecia 50 elementos químicos. E hoje, Cleiton, quantos elementos químicos a gente conhece, né? Até 2018, eram reconhecidos pela IUPAC, que é a sigla em inglês para União Internacional de Química Pura e Aplicada, 118 elementos. Eles estão para descobrir o 119, né? O 119º elemento da tabela periódica. Eles vão criar em laboratório, possivelmente. Que são representados por símbolo constituídos por uma ou duas letras de forma, sendo a primeira sempre maiúscula e a segunda, quando existir, minúscula. Então, os elementos químicos, eles têm símbolos, né? Às vezes tem uma letra, às vezes tem duas. Quando tem duas, a primeira é sempre maiúscula e a segunda é sempre minúscula. Observe essa tabela aqui, ó. Eles podem ter a ver com a primeira letra do nome em português mesmo, mas podem não ter nada a ver com essa letra, porque eles vêm do latim. Olha só, sódio, por exemplo, né? Se fosse em português, seria S. Mas o latim, sódio é nátrio, portanto, o símbolo do sódio é Na. Tá vendo que tem duas letras? A primeira é maiúscula, a segunda minúscula. Potássio, deveria ser P, né? Se a gente for pensar. Mas do latim, potássio significa cálium, portanto, K. Hidrogênio dá certinho, ó. Usa só uma letra, e a primeira, H. Olha o ouro. Né? Do latim, ouro significa aurum, por isso que tem auréola, né? Do anjo de ouro. Né? Então, o símbolo químico do ouro é Au. Cobre, CO, mas do latim cupro, o símbolo Cu. Eu até brinco com os meninos, faz raiva para você ver que eu vou mandar você tomar no símbolo do cobre. Enfim, abafa o caso. Carbono. C de carbono, só uma letra, e a letra sempre maiúscula. Então, resumindo, quando tiver duas letras, né, ela pode coincidir com a palavra em português ou ter nada a ver, como a gente viu lá, o sódio, o potássio, o cobre, o ouro, né? Se houver duas letras, a primeira é sempre maiúscula e a segunda é sempre minúscula. Para indicar a proporção em que cada elemento entra na formação de uma determinada substância, Dalton associou um índice numérico aos símbolos. Essa notação simples e funcional foi logo adotada pelos químicos da época e permanece inalterada até hoje. Então, vejam bem, ó. A representação gráfica de uma substância utilizando símbolos e índices numéricos é denominada fórmula e indica a constituição de cada unidade formadora da substância. O que significa isso? Cada substância tem sua fórmula. Por exemplo, a água são 2 hidrogênios e 1 oxigênio, formando essa moléculazinha linda, que é a molécula da água. A bolinha vermelha é o oxigênio e as duas brancas são os hidrogênios. Por isso, a fórmula da água é H2O. Né? Então, veja aí, ó. H2O. Elementos, a fórmula. Cada letra é um elemento. O H é o hidrogênio, o O, o oxigênio. E embaixo aqui, ó, esse número significa quantos átomos tem desse elemento na frente. Por exemplo, hidrogênio são 2.
Mas por que não aparece nada aqui depois do oxigênio? Porque é 1. Igual a gente não escreve na matemática 1x, a gente só escreve x, na química também a gente não põe o número 1. Então, quando não tem nada depois do elemento, é porque é 1, tá? E o número que aparece sempre depois da letra é a quantidade do átomo daquele elemento. Por isso, 2 hidrogênios e apenas 1 oxigênio. Agora veja em B, outra representação muito utilizada para moléculas da água. Agora a gente vai fazer a representação dos átomos, das bolinhas, ó. Igualzinho a molécula, a bolinha vermelha o oxigênio e as bolinhas brancas o hidrogênio. Então, a água seria formada por milhares dessas moléculas. Utilizando essas mesmas representações, vejam outros exemplos. A gente tem aí, por exemplo, a molécula do metano. Aqui, meu metano. Vamos imaginar que a bolinha verde é o hidrogênio e a bolinha azul é o carbono. Então, no metano eu tenho um carbono, tá vendo que depois do C não aparece nenhum número, então quer dizer que é 1. E 4 hidrogênios, que são as bolinhas verdes. Então, mais ou menos, esse formato aqui seria o formato do metano. Esse gás é usado como gás natural de veículos, né? E olha aqui o meu ozônio. Meu ozônio seria 3 bolinhas de oxigênio, né? 3 bolinhas de oxigênio formariam o ozônio. 2 bolinhas formam o gás oxigênio, essencial para a vida. 3 bolinhas formam outra coisa totalmente diferente, o ozônio, que inclusive é um gás tóxico. Aí, falando, como eu disse, o gás natural veicular, ele tem 88% na sua composição de metano, que é esse CH4. A partir do modelo atômico de Dalton, podemos concluir que toda a matéria é constituída por átomos de um mesmo elemento ou de diferentes elementos químicos. Então, vamos concluir para a gente fechar a nossa aulinha, que já está acabando, ó, nossa primeira aula de química. Aqui os elementos, né? Segundo Dalton, cada bolinha representa uma forma diferente, um tamanho diferente. Então, por exemplo, o branco é o hidrogênio, o vermelho é o oxigênio, o preto é o carbono, o verde é o cloro, o azul é o sódio, o cinza é o ferro, o ouro é o amarelo, enfim. Eles se juntam e formam moléculas. Quando só existe um tipo de molécula, por exemplo, aqui só tem molécula vermelha e aqui só tem molécula branca, a substância é chamada simples. Esse é assunto da nossa próxima aula. Mas se eu misturar moléculas com cores diferentes, aqui tem uma vermelha e 2 brancas, aqui tem azul, amarela, preta, branca, aí a substância já é composta de outras moléculas. Ok? Então, na próxima aula, nós vamos estudar justamente o átomo, as substâncias puras e compostas, o modelo de Dalton e as mudanças de estado físico. Então, até nossa próxima aula. E eu vou ficando aqui e daqui a pouco nós vamos conversar um pouco mais dessa beleza de química no nosso Hangout. Um abraço a todos e até daqui a pouco lá no nosso chat.